paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Gênesis, capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhe ao encontro e prostou-se por terra. Meus senhores, disse ele, te encontrei graça diante de vossos olhos. Não passais avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sobre esta árvore. Eu vos trarei um pouco de pão e assim restaurarei as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho, porque para isso que passastes perto de vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom, e deu-o a um criado que o preparou logo. Tomou manteiga e leite e serviu aos peregrinos, juntamente com o novilho preparado, conservando de pé junto deles, sobre a árvore, enquanto comiam. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe, voltarei à tua casa dentro de 1 ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás a entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos de idade avançada, e Sara tinha já passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo mesma, conhecerei ainda o amor? E o meu senhor também é já entrando em anos. O Senhor disse a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que eu teria um filho, velha como sou? Será disso porventura uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano, a esta época, voltarei à tua casa, e Sara terá um filho. Sara protestou. Eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse-lhe, sim, tu riste. Os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então, acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu escolhi para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que lhe fez. O Senhor ajuntou. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chegou até mim. Se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse, fareis o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Far-los-ei perecer? Não perdoareis ante a cidade em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar? Não, vós não podereis agir assim, matando o justo com o ímpio, e tratando o justo como o ímpio. Longe de vós está o pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? O Senhor disse, se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou, não leveis a mal se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Se porventura faltarem 5 aos 50 justos, farei perecer toda a cidade por causa desses 5? Não a destruirei, respondeu o Senhor, se nela eu encontrar 45 justos.
Abraão insistiu ainda e disse: talvez só haja ali 40. Não destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo: rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis se eu insisto ainda. Talvez só se encontre 30. Se eu encontrar 30, disse o Senhor, não o farei. Abraão continuou: desculpai se ouso ainda falar ao meu Senhor. Pode ser que só encontre 20. Em atenção aos 20, não a destruirei. Abraão replicou: que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez. Que será se lá forem achados 10? E Deus respondeu: não a destruirei por causa desses 10. E o Senhor retirou-se depois de ter falado com Abraão, e este voltou para sua casa. Livro do Gênesis, capítulo 19. Pela tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló, que estava sentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhe ao encontro, e prostou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhe ele, vinde, peço-vos para a casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavarei os pés e amanhã cedo continuarei vosso caminho. Não, responderam eles, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto com eles que acederam e entraram em sua casa. Ló preparou-lhe um banquete, mandou cozer-lhe pão sem fermento e eles comeram. Mas antes que se tivesse deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agrupavam em torno da casa, desde o jovem até os velhos, toda a população, e chamaram Ló. Onde estão, disseram-lhe, os homens que entraram esta noite em tua casa? Conduze-o a nós para que os conheçamos. Saiu Ló a ter com eles no limiar da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes: suplico-vos, meus irmãos, não cometais este crime. Ouvi, tenho 2 filhas que são ainda virgem. Eu vou-la trarei e fazei delas o que quiserdes. Mas não façais nada a esses homens, porque se acolheram à sombra do meu teto. Eles responderam: retira-te daí, e acrescentaram: eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós, e se arvora em juiz. Pois bem, verás como te havemos de tratar, pior do que a eles. E empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os 2 viajantes estenderam a mão e, tomando Ló para dentro de casa, fecharam de novo a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão para reencontrar a porta. Os 2 homens disseram a Ló: tens ainda aqui alguns dos teus genros ou filhos ou filhas, todos os que são os teus parentes na cidade? Faze-o sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Saiu Ló, pois, para falar a seus genros que tinham desposado suas filhas. Levantai-vos, disse-lhe, sai daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas seus genros julgaram que ele gracejava. Ao amanhecer, os anjos estavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, sua mulher e as suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe: salva-te se queres conservar tua vida. Não olhes para trás e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Ló disse-lhes: ó não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós, e usastes comigo de grande bondade, conservando-me a vida, vede, eu não me posso salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes e eu morreria. Eis uma cidade bem perto, onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena e eu poderei refugiar-me nela. Permiti que o faça. Ela é pequena e terei a vida salva. Ele disse-lhe: concedo-te ainda esta graça. Não destruirei a cidade a favor da qual me pede. Apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer que lá tenha chegado. Por isso puseram aquela cidade o nome de Segó. O sol levantava-se sobre a terra quando Ló entrou em Segó. O Senhor fez cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu,
e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes da cidade e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa coluna de sal. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor. Voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo espesso como a fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Lote do flagelo com quem destruiu as cidades onde ele habitava. Lote partiu de Segó e veio estabelecer-se na montanha com suas 2 filhas, pois temia ficar em Segó, e habitava numa caverna com suas 2 filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai está velho e não há homem algum na região com quem nós possamos unir, segundo o costume universal. Vem, embriaguemos nosso pai e durmamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Elas fizeram, pois, o seu pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova: Dormi ontem com meu pai. Façamo-lo beber vinho ainda uma vez esta noite, e dormirás com ele para que nos assegurarmos uma posteridade. Também naquela noite embriagaram seu pai, e a mais nova dormiu com ele, sem que ele o percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Lote conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz um filho, a qual pôs o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, que vivem ainda hoje. A mais nova teve também um filho, ao qual chamou Ben-Ammi. Este é o pai dos amonitas, que vivem ainda hoje. Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dais esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim a tua esmola se fará em segredo, e teu pai, que vê o escondido, recompensar-te-á. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê no lugar oculto, recompensar-te-á. Nas vossas orações não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vô-lo peçais. Eis como deveis rezar: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido, para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuam, mas somente a teu Pai que estás presente ao oculto. E teu Pai que vê no lugar oculto recompensar-te-á. Não ajuntes para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça as corroem, onde os ladrões furam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teus olhos são, todo o teu corpo será iluminado.
Se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Salmo do dia, Salmo 5, dos versículos 1 ao 7. Senhor, ouvi minhas palavras, escutai meus gemidos, atendei a voz de minha prece. Ó meu Rei, ó meu Deus, é a voz que eu invoco, Senhor, desde a manhã. Escutai a minha voz, porque desde o raiar do dia vos apresento minha súplica e espero. Pois vós não sois um Deus a quem agrade o mal. O mal não poderia morar junto de vós. Os ímpios não podem resistir ao vosso olhar. Detestais todos os que praticam o mal. Fazeis perecer aqueles que mentem. O homem cruel e doloso vos é abominável, ó Senhor. Então compreenderás a justiça e a equidade, a retidão e todos os caminhos que conduzem ao bem. Quando a sabedoria penetrar em teu coração e o saber deleitar a tua alma, a reflexão velará sobre ti, amparar-te-á a razão, para preservar-te do mau caminho, do homem de conversas tortuosas, que abandona o caminho reto para percorrer caminhos tenebrosos, que se compraz em praticar o mal e se alegra com a maldade, do homem cujos caminhos são tortuosos e os trilhos sinuosos. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.